Fala aí, pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta, Igor, quanto dá para ganhar alugando carros para motoristas de aplicativo? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes de continuar, você ainda não é inscrito no canal? Aproveita e já se inscreve agora para não esquecer. Ativa aí o sininho para você receber os próximos vídeos em primeira mão. E claro, já deixa aí o seu like maneiro porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também querem ganhar dinheiro com responsabilidade nesse mercado. Bom, eu primeiramente quero abordar esse assunto sem romantismo, né? Falando de números reais, né? E eu sempre respondo a essa pergunta com muita sinceridade. E a resposta mais correta é depende, né? Depende de como você entra no jogo, né? Esse mercado ele apresenta dois tipos de pessoas: as pessoas que ganham dinheiro de verdade e as pessoas que alugam um carro e se arrependem já diante do primeiro problema, né? As pessoas que ganham dinheiro de verdade são as pessoas que entendem o negócio, têm um método, têm um processo estruturado, né? E as que se arrependem logo que entram no mercado, elas entram sem preparo, desistem aí a partir do primeiro problema que aparece, né? Então, eu costumo dizer que alugar carros não é ganhar dinheiro fácil, mas é um dinheiro possível, um dinheiro que você consegue ganhar sem abandonar a sua atividade atual. Você pode continuar trabalhando, o que você já trabalha, e ganhar uma excelente renda extra alugando veículos. E, quem sabe até, você pode transformar isso na sua fonte de renda principal, né? O lado lucrativo, ele atrai muita gente. O lado lucrativo da locação de veículos, quando você entende os números de quanto se pode ganhar, ele é muito atrativo, mas você precisa se profissionalizar para fazer isso da maneira correta, né? E eu quero começar aqui já avaliando justamente esses números que chamam a atenção de tanta gente. Por que que tanta gente está entrando nesse mercado? E aí a gente divide nesses dois grupos que a gente acabou de falar, né? Tem gente que está ganhando dinheiro e tem gente que está se arrependendo amargamente, né? Sabe por quê? Porque o potencial de lucro ele é bem interessante, né? Eu fiz aqui um quadro mostrando para vocês quanto você pode investir adquirindo um carro, né? Então, aqui, um investimento inicial aproximado de R$ 35.000. Você pode comprar um carro popular, né, em bom estado, para você fazer a sua locação, né? E dependendo da forma como você adquire esse carro, você pode investir muito menos para conseguir um bom carro para alugar, né? É bem possível também que você consiga um aluguel semanal aí, ó, de R$ 700, né? Isso é um valor comum em muitas cidades do Brasil, né? Então, se você faz uma alocação aí por R$ 700 a semana, você vai ter um faturamento bruto próximo de R$ 3.000, né? R$ 3.000 de faturamento bruto, né? E aí você pode me perguntar, poxa, isso é um faturamento bruto, obviamente tem custos aí, né? E os custos, de forma aproximada, custos mensais para você manter um veículo alugado em boas condições, de forma profissional, gira em torno de R$ 1.000, né? Então, isso vai te gerar um faturamento bruto de 3.000, um custo de 1.000, você tem um lucro mensal aí aproximado de R$ 2.000, que se você for avaliar em cima de um investimento de R$ 35.000, isso representa um lucro mensal de aproximadamente 5,7% ao mês em relação, né, ao valor que você investiu. Então, isso é um valor maravilhoso se você vai comparar com outras classes de investimento. Isso tem chamado a atenção de muita gente para o setor de locação de veículos. Não é à toa que esse mercado está bombando, né? Mas, infelizmente,
tem muita gente ganhando dinheiro e outras pessoas se decepcionando muito, porque entra sem se capacitar, nesse setor, né? Quais são os custos, então, que a gente precisa considerar quando a gente fala de locação de veículos? Os custos são esses que eu coloquei aí nessa ilustração, né? Custos com seguro, porque você precisa ter uma proteção essencial contra roubo, contra acidente, contra danos ao seu veículo, né? Você também tem custo de IPVA, que é o imposto que a gente paga anualmente para você ter aí um veículo, né? Se você tem GNV aí no seu carro, você também tem um desconto, né, no IPVA, mas por outro lado também paga a taxa de licenciamento do GNV, a parte, né? Você tem também o custo de depreciação do veículo, que seria a perda de valor do veículo ao longo do tempo, né? Então, se você investiu lá no seu início, no seu veículo, né, R$ 35.000, quando você for vender, você não vai vender por R$ 35.000, porque ao longo da locação, esse carro vai aumentar a quilometragem e vai perder valor, né? Então, esse valor de depreciação já está incluído nos custos que a gente está inserindo aqui no cálculo do quanto um locador pode ganhar alugando um carro. E os custos de manutenção, que são as revisões periódicas que você precisa fazer, os reparos eventuais que você vai precisar executar no seu carro para manter a locação em um bom andamento. Agora, pensa comigo. Vamos pensar aqui em como a gente pode multiplicar esse valor, esse lucro na locação de veículos. É o que a gente chama de escalabilidade do negócio. Como você pode escalar as suas locações? Pensa, se você tem dois, três ou cinco carros, né, essa renda já começa a tomar forma, né? Se um carro ele te dá 2.000 lucros por mês, você aprendeu a fazer esse gerenciamento dessa locação, dois carros vão te dar o dobro do lucro com custos operacionais semelhantes, que você já está dominando aí a situação, né? Você já consegue fazer a alocação de forma profissional. Aí a questão é só aumentar a sua frota. Se você gerenciar bem as suas finanças, você consegue escalar esse negócio e não demora muito. Você consegue chegar aí a cinco carros, tendo um potencial de lucro superior a R$ 10.000 por mês, tá? Muitos dos meus alunos já estão vivendo isso. A locação para motoristas de aplicativo é um modelo de negócio simples e, sim, é bastante lucrativo, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho também do outro lado da moeda. Porque o mesmo carro que pode te dar R$ 2.000 de lucro líquido por mês, também pode virar um prejuízo, se você entrar nisso aí de qualquer jeito, né? Então, o mesmo valor que você ganha, você pode perder, se você não tiver preparo adequado, né? Não é fórmula mágica, mas é processo. E a diferença entre lucro e prejuízo está nos bastidores, né? Em como você gerencia a locação. Porque eu já vi de tudo. Gente que aluga carro sem contrato profissional, que entrega carro sem emitir um laudo de vistoria profissional, coloca motorista sem fazer uma boa análise de quem é esse motorista, né? E acaba depois dizendo que esse negócio não funciona, que há muita dor de cabeça, né? Mas a verdade é simples. O modelo funciona assim. Tanto é que existem milhares de locadoras ao longo do Brasil, né? Muitas locadoras aí crescendo e lucrando bastante com esse modelo de negócio. O que não funciona é improviso, né? Alugar carro é um negócio de gestão e, como todo negócio, ele exige critério, processo, acompanhamento. Sem isso, é questão de tempo até aparecer um problema, né? Um carro mal cuidado, uma batida sem seguro, um calote, né? Ou até pior, né? E quando isso acontece, o que era lucro acaba virando prejuízo. Então, respondendo de forma honesta, a pergunta, tema desse vídeo, sim,
dá para ganhar R$ 2.000 líquidos por carro, tá? Mas também dá para perder esse valor, ou até mais, se você não estiver preparado, né? O que separa quem ganha de quem perde nesse mercado é método, é ter estrutura, é saber escolher o motorista certo, é ter contrato juridicamente validado, é ter um checklist para um laudo de vistoria profissional, é ter um bom cronograma de manutenção, é saber fazer análise de risco. Lucro real é possível com planejamento e gestão adequada, o retorno financeiro acaba sendo bem atrativo. Os riscos acabam sendo previsíveis. Você conhece os desafios antecipadamente e esse conhecimento antecipado te permite mitigar esses riscos. Você já sabe o que fazer caso algo aconteça. Gestão faz toda a diferença. O método estruturado é o que separa o sucesso do fracasso. E se você já está alugando carros ou está pensando na possibilidade de alugar carros e quer profissionalizar as suas locações e crescer nesse ramo, eu te apresento meu programa de treinamento, o programa Rento 10K. O programa Rento 10K é um programa que tem o objetivo de formar locadores profissionais, né? Para que você aprenda a montar a sua locadora a partir da sua casa e gerar renda de R$ 2.000 com cada veículo alugado de forma profissional. Aqui estou mostrando um pouquinho sobre o conteúdo do nosso treinamento. No início, módulo zero, você tem boas-vindas e funcionamento do treinamento. Então, na aula um aqui, eu dou as boas-vindas. Na aula 2 falo sobre os procedimentos iniciais do curso. Na aula 3 fala um pouco sobre o nosso método, método Rento 10K. E na aula 4 eu falo como funciona o treinamento e a área de membros, para que você entenda como você vai navegar aqui dentro. No módulo um, oportunidades e potencial no mercado de locação de veículos. Aula um, descubra as oportunidades do mercado de locação de veículos. Você vai saber quais são as oportunidades dentro desse mercado. Será que dá para ganhar dinheiro somente alugando carros para motoristas de aplicativo? Já te adianto que não. Existem outras formas de você ganhar dinheiro também alugando carros. Aula 2: como lidar com desafios comuns de forma prática. Alugar veículos exige que você transpasse alguns desafios. E a gente fala sobre isso na aula 2. Na aula 3, entenda o potencial de ganhos financeiros e como construir uma renda estável. Aqui a gente comenta um pouquinho como você pode construir a sua aposentadoria a partir da locação de veículos. No módulo 2, a gente fala sobre a aquisição inteligente de veículos. Na aula um, como escolher os melhores veículos para locação, com ou sem capital. Então, duas coisas importantes. Não é qualquer carro que você pode comprar para alugar, você tem que saber comprar. E depois, quais as estratégias que você utiliza quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro para poder continuar aumentando a sua frota, crescendo seu portfólio de carros. Na aula 2, falamos sobre estratégias para você encontrar veículos com bons descontos sobre a tabela FIP. A gente comenta aí um pouquinho sobre leilões de veículos, carros de repasse, estratégias de negociação com particulares, para que você consiga comprar carros com bons descontos sobre o valor de mercado. No módulo 3, nós falamos sobre a preparação dos veículos para locação. Primeiro, quando você compra o carro para alugar, esse carro ainda não está pronto para ser entregue ao motorista. Você precisa dar um cheque em documentação e fazer uma inspeção inicial em toda a sua parte mecânica e estética. Então, a gente fala sobre isso na aula um. Na aula 2, como garantir um seguro adequado para os seus veículos. Então, aqui a gente vai te ensinar como você encontra um seguro para veículos alugados. E também vou te explicar que nesse setor tem muita picaretagem, né? Então, tem muito seguro aí que é uma furada. Quando você acionar, quando você precisar, você vai ver que o seguro não cobria aquilo que você precisava. Então, aqui a gente vai te ensinar a analisar uma apólice de seguros para garantir que ela possua tudo aquilo que você precisa. Na aula 3, vamos falar sobre o que considerar ao escolher sistemas de rastreamento
por satélite, tá? Idem em relação aos seguros, tá? Tem alguns sistemas de rastreamento aí que só funcionam na teoria, tá? E quando você precisa, você fica na mão. Então, aqui eu vou te ensinar como é que você vai escolher corretamente o sistema de rastreamento. No módulo 4, nós falamos sobre manutenção dos veículos. Na aula 1, cronograma de manutenção preventiva, né? Como você faz um sistema de manutenção preventiva para você economizar e muito com manutenções de seus carros. Na aula 2, passo a passo para realizar vistorias presenciais e remotas. Aqui você vai aprender a acompanhar como que o motorista está cuidando dos seus carros. Como que esses motoristas estão cuidando dos seus carros? Você vai acompanhar isso de perto. Na aula 3, falamos sobre seleção de oficinas e formação de parcerias confiáveis para otimizar a sua operação. Então, aqui a gente vai te explicar que oficinas que você tem que escolher e como você vai fazer parcerias para que você tenha acesso a melhores preços, melhores prazos de pagamento, melhores prazos de atendimento, né? Tudo isso faz com que a sua operação rode com muito mais eficiência. No módulo 5, nós falamos de uma forma geral sobre a gestão da locação. Na aula 1, nós damos dicas para você anunciar a sua locação de forma eficaz. Tá? Tem técnicas de como fazer um anúncio, onde você deve fazer esse anúncio, para você captar motoristas, e a forma como você faz esse anúncio também já dá uma bela de uma filtrada do perfil dos motoristas que vão te procurar. Na aula 2, falamos sobre os critérios eficazes para você selecionar os motoristas certos, tá? Então, uma vez que você fez um anúncio, você aprendeu na aula 1 como anunciar, vão vir vários motoristas te mandando mensagem querendo alugar seus carros. E aqui você vai aplicar os critérios de seleção. Não é qualquer motorista que você deve entregar o seu carro, obviamente. Então, aqui a gente te ensina a fazer uma peneira bem seletiva para você encontrar somente motoristas que vão te dar lucro. Na aula 3, falamos sobre a entrega do veículo ao motorista. Tudo que você precisa saber, né? Qual é a forma de se entregar o veículo na mão do motorista para que você tenha completa segurança do que está fazendo. É isso que a gente comenta na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre controle de pagamentos, multas e gerenciamento de danos aos veículos, né? Então, aqui é um sistema de automatização, né, que nós ensinamos. Primeiro, para você não ter que ficar ligando para o motorista para cobrar valor de aluguel, né? Então, você vai automatizar esse tipo de cobrança, multas, você vai automatizar a notificação para o motorista, para que ele já fique sabendo sobre as multas, você já gere um boleto de forma automática e ele já receba o boleto com data de vencimento lá no telefone dele, sem você nem precisar falar com ele. Sobre gerenciamento de danos aos veículos, também vamos falar sobre um sistema para que você faça um controle de tudo que está acontecendo do ponto de vista de funcionamento dos seus carros. Na aula 5, o que fazer caso seja necessário retomar o veículo? Então, se você estiver insatisfeito com alguma das suas locações, você vai conseguir pedir esse carro de volta e fazer a retomada do veículo sem nenhum transtorno, se usar as técnicas que nós ensinamos aqui. Na aula 6, nós falamos sobre o contrato de locação, uma das aulas mais importantes do nosso programa de treinamento. Nós vamos disponibilizar o nosso modelo de contrato, que é um contrato juridicamente validado, que ele foi feito por nossa assessoria jurídica, né? Um contrato completo para você aplicar em suas locações. Na aula 7 do módulo 5, nós falamos sobre delegar tarefas da administração do seu negócio, né? Então, aqui num estágio em que você já tem ali uma quantidadezinha de carros, nós aconselhamos que você tenha alguém para fazer o gerenciamento para você das suas locações, né? Então, você vai entender como delegar tarefas da administração do seu negócio para que você tenha mais liberdade. No módulo 6, nós falamos sobre gestão de veículos de terceiros, né? É importante que você agregue na sua locadora veículos de outras pessoas e você cobre pela administração desses veículos para que eles sejam alugados, né? Então, na aula 1, a gente fala
como você vai atrair essas pessoas para trazerem carros para você administrar, né? Então, como atrair investidores e gerir veículos de outras pessoas com confiança. Na aula 2 nós falamos sobre todos os procedimentos na gestão de veículos de terceiros e fornecemos também um contrato de gestão, que seria um contrato profissional entre você e o investidor. No módulo 7, nós falamos sobre gestão financeira e fiscal. Na aula 1, gerenciamento financeiro das locações, para que você tenha as finanças organizadas, não se desorganize, não se enrole com a questão financeira, porque essa falta de profissionalismo no gerenciamento financeiro é uma das maiores causas de encerramento de pequenas empresas. Então, a gente fala sobre isso aqui na aula 1 e na aula 2 falamos sobre aspectos fiscais e tributários. Então, nós te ensinamos como declarar os impostos sobre a renda que você recebe sobre esses veículos, como declarar, como pagar os impostos, tá? Tudo para que você fique em paz com a Receita Federal. No módulo 8, nós falamos sobre a renovação da frota. Falamos na primeira aula o melhor momento para você vender seus veículos, né? Então você vai alugar esses seus carros por um período e vai entender quais são os sinais ou qual é o melhor momento para você fazer venda desses veículos e renovar sua frota, né? E na aula 2 nós vamos dar dicas para você maximizar o retorno ao fazer essa renovação das frotas, né? Então, algumas técnicas de venda de veículo, a gente começa a falar aí na aula 2. E no módulo 9 é um módulo de conclusão do treinamento, né? É uma aula de encerramento, na qual eu também dou os próximos passos, o que você deve fazer após a conclusão do treinamento, tá? Então, se você tem interesse no nosso treinamento, tem interesse em profissionalizar aí as suas locações, gerar renda alugando veículos, o link para inscrição no nosso treinamento, todas as informações sobre valores, como você faz para se inscrever, estão descritos aqui na descrição do vídeo, né? Tem um link ali, você acessa e lá estão todas as informações. Então, um abraço, até o próximo vídeo.